Bom, gente, dando prosseguimento então ao tema das prisões cautelares, eu vou falar com vocês agora sobre a prisão preventiva, que assim como a temporária que nós vamos verificar na sequência, se pautam, como cautelares que são, naquele binômio típico, daquele binômio que deve necessariamente ser aferido para a decretação de toda e qualquer medida cautelar. Fora do âmbito processual penal, como eu mesma já havia dito para vocês em sala, nós falamos recorrentemente em fumus boni iuris e periculo in mora. Só que aqui, no plano do processo penal, esses conceitos ficam melhor adaptados se nós utilizarmos as expressões fumus comissi delicti, que seria a fumaça do cometimento da infração penal, o que se traduz naquele nosso clássico binômio prova da materialidade e indícios de autoria, e periculum libertatis. Aquele sujeito em liberdade, ele representa um perigo. Bom, daí nós vamos encontrar a previsão legal em relação à prisão preventiva tratada dos artigos 311 até o 316 do Código de Processo Penal. Lembrando que, atenção aí às atualizações, porque a 13.964 de 2019 trouxe algumas alterações também em matéria de prisão preventiva. Alterações essas às quais, naturalmente, temos que ficar atentos. Bom, dando uma olhada aqui no material que foi disponibilizado para vocês na plataforma digital, a gente já logo encontra essa menção a isso que eu falei para vocês, né, do fumus, do periculum. Nós vamos falar da necessidade, da adequação também, que devem ser aferidas para fins de decretação da preventiva. E aí, nós entramos na questão dos fundamentos das condições de admissibilidade. Bom, eu prefiro falar antes dos fundamentos da prisão preventiva, já de acordo com a redação nova do artigo 312. Sem deixar de mencionar algo que eu também já tinha dito para vocês, que o artigo 311, na verdade, o primeiro desses dispositivos a tratar da preventiva, ele suprimiu uma previsão que até então existia no texto do CPP, que era a possibilidade de decretação de preventiva de ofício pelo juiz, o que já era muito contestado pela doutrina, pela jurisprudência, já que esse juiz que se antecipa e decreta a prisão preventiva, ele estaria atentando contra o nosso sistema processual, que é o sistema processual acusatório. Hoje, nós não temos mais essa previsão no 311. Então, quando vocês vão fazer a leitura do 311, já de pronto vocês verificam, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, naturalmente, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, que fique claro fique clara a supressão dessa possibilidade da decretação de preventiva de ofício pelo juiz, já no próprio texto da lei. Quando nós falamos, então, desse clássico binômio, né, o fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, vai, portanto, se traduzir na prova da materialidade e nos indícios de autoria. Eu preciso desse lastro probatório mínimo para que haja a decretação dessa medida excepcional. Agora, eu preciso de mais do que isso. Não basta que eu tenha esse mínimo probatório para a decretação da preventiva. Eu preciso do periculum libertatis. Eu preciso que esse sujeito em liberdade, ele efetivamente represente de alguma forma algum tipo de risco. Risco para quê? E aí a gente segue na leitura do 312 e verificamos que nós podemos ter a configuração do periculum como ou a bem da garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens, mas vale lembrar que o 312 caput, ou nele, houve a inserção da necessidade, de maneira explícita, né, de que deve haver um perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado. Bom, como é que esse perigo ele seria aferido? É muito importante que esse perigo, antes de tudo, a gente verifique que esse perigo ele tem que ser um perigo concreto, né? Ele não pode ser um perigo abstrato, ele não pode ser um perigo que se baseie em conjecturas. Eu preciso de alguma situação concreta que denote que aquele sujeito em liberdade é um risco para o processo, que é até uma questão que a gente discute quando a gente vai falar de ordem pública e de ordem econômica. Bom, mas deixando ordem pública e ordem econômica por último, seguindo até a mesma sequência que eu utilizei quando nós tratamos o tema em sala de aula, a gente tem a decretação da preventiva. Aí isso tudo vocês conseguem depreender da leitura do 312 caput. Tá lá, assegurar a aplicação da lei penal. Então, pode ser que aquele sujeito em liberdade ele realmente esteja se esquivando da aplicação da lei penal. Eu tenho realmente indícios concretos de que esse sujeito, ele se evadiu ou pretende realmente se evadir a aplicação da lei penal. E aí eu dei alguns exemplos para vocês. Olha, imagina que o sujeito, ele começa, de repente, do nada, a alienar o patrimônio a preço de banana. O sujeito se desfaz do patrimônio que ele possui enquanto tramita ali um inquérito policial ou já muito provavelmente uma ação penal em seu desfavor. E o sujeito está desfazendo do patrimônio, dilapidando tudo. Para quê? Olha, essa seria uma situação em que você consegue ter elementos concretos que denotam que esse sujeito provavelmente está pretendendo se abstrair da aplicação da lei. Então, a gente poderia cogitar uma decretação de preventiva para assegurar o quê? A aplicação da lei, certo? Aquisição de cidadania estrangeira, compras de passagem para o exterior. Então, tudo isso, lógico, é sempre questão de análise do caso concreto, mas são situações que poderiam justificar uma prisão preventiva a bem da garantia da aplicação da lei penal. Fizemos uma série de outras observações em relação a isso, né? Questão de fuga de distrito de culpa, etc., como situações caracterizadoras ou não dessa decretação, e é importante que vocês também deem uma rememorada nisso. Bom, fica claro, então, que assegurar a aplicação da lei penal, basicamente aí é um temor de que o sujeito suma, desapareça, e você não consiga, de fato, fazer valer a aplicação da lei penal. Depois a gente tem como uma eventual hipótese caracterizadora de periculum, a conveniência da instrução criminal. Bom, esse indivíduo solto, ele tenta de alguma maneira inviabilizar a produção de provas, ele destrói provas, ele coage testemunhas. Então, o sujeito em liberdade, ele está prejudicando a própria instrução processual. De maneira que se você tem elementos concretos, seria somado, né, a existência lá do fumus commissi delicti, um motivo para decretar essa prisão preventiva. Bom, naturalmente, é importante observar que nesse caso da instrução, a conveniência da instrução criminal, entende-se que a preventiva decretada com base nesse fundamento, ela somente se sustentaria até o término da instrução, tá? Então, se o sujeito foi preso preventivamente com base nesse fundamento, terminou a instrução processual, aí o sujeito teria que ser colocado em liberdade, a não ser que houvesse outro motivo caracterizador da preventiva por outra razão. E aí a gente entra nessa questão de garantia da ordem pública e da ordem econômica, que, como eu já tinha dito para vocês, são garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica são tidos como conceitos muito vagos, conceitos jurídicos indeterminados, que do ponto de vista prático, acabam sim por permitir que você decrete a prisão preventiva a bem de qualquer situação. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado, com muitas cautelas, porque simplesmente você falar que aquele sujeito em liberdade, ele atenta contra a coletividade, a liberdade dele representa um risco para a sociedade de maneira genérica, né? De maneira completamente ampla, abstrata,
Isso é bastante questionável. Inclusive, existem alguns doutrinadores que vão dizer que a prisão preventiva, realmente como instrumento de garantia do processo, ela só seria legítima por conveniência da instrução criminal e como garantia de aplicação da lei penal. Enfim, mas não é de fato o que prepondera. A gente cansa de ver aí a decretação de prisão preventiva a bem da ordem pública ou da ordem econômica. Agora, lógico que precisamos de uma justificativa idônea, né? Inclusive, eu vou entrar nesse ponto aqui. Por quê? Porque agora, com a inserção, inclusive, desse parágrafo 2º ao artigo 312, disse lá, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada, fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, você não pode ficar fazendo trabalho de prognose, trabalhar em perspectiva, o sujeito pode, não. É uma medida excepcional e, portanto, é preciso que ela seja devidamente fundamentada em elementos concretos. Nós vimos um repertório jurisprudencial que até nos mostra algumas situações concretas, como, por exemplo, essa questão do modus operandi. Eu falei isso para vocês, né? O STF e o STJ, eles entendem que o modus operandi do sujeito, quando da sua prática criminosa, a partir do momento em que você consegue evidenciar uma periculosidade exacerbada desse agente, justificaria a decretação da prisão preventiva. Então, existem algumas questões que realmente são importantes para que nós, conhecendo a jurisprudência, né, nós possamos, de fato, fazer ou compreender quando a prisão preventiva vem sendo admitida. Bom, seguindo, há algumas questões ainda bastante importantes no que diz respeito às condições de admissibilidade. Então, ok, eu preciso do binômio, eu preciso de fumos, materialidade e autoria, e eu preciso de perículo. Uma dessas situações narradas no 312. Garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal. Pode até ser, eventualmente, mais de uma dessas situações. Bom, agora nós temos condições de admissibilidade. Essas condições de admissibilidade, elas aparecem descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal. O 313, ele apresenta, né, algumas condições objetivas, algumas delas, pelo menos, bastante objetivas. Vejam só, olha, eu posso ter a decretação da preventiva em crimes dolosos, logo, crime culposo, tá fora, não tem decretação de preventiva em crime culposo. Então, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Então, superior a 4 anos. Então, a gente tem essa previsão do inciso 1º, que já de antemão, olha, se eu não tenho, eu preciso somar os requisitos do 312 aos requisitos do 313. De repente, o sujeito em liberdade poderia até representar um risco à aplicação da lei penal. Mas se a infração penal praticada não atende a esses requisitos do 313, eu não tenho como decretar prisão preventiva. Vamos nos atentar a isso. Bom, mais ainda, disse o cabimento da prisão preventiva se o sujeito for reincidente em crime doloso. E aí entende-se que se ele é reincidente em crime doloso, caberia a prisão preventiva independentemente da pena cominada ao delito em questão. Mas, aí, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a fim de garantir a execução das medidas de urgência. Também aqui, o que prevalece é que não há necessidade que o crime seja punido com reclusão e nem mesmo que a pena seja uma pena superior a 4 anos. Se eu estou diante de uma dessas situações, somadas às do 312, eu poderia ter a decretação da prisão preventiva. Também
descumprimento de cautelares não prisionais anteriormente aplicadas. Então, imaginem, o sujeito, ele recebeu uma medida cautelar alternativa à prisão, mas ele está descumprindo. Se ele descumpre, e eu tenho uma das situações lá do 312, eu posso ter a decretação da prisão preventiva com base nesse descumprimento, sem a exigência daqueles requisitos que a gente falou, por exemplo, agora no 313, inciso 1º. E fala-se ainda na possibilidade, no cabimento da prisão preventiva, quando houver dúvida sobre a identidade civil daquela pessoa ou quando a pessoa não fornecer elementos suficientes para o esclarecimento, de modo que a lei vai lá, devendo o preso ter colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Esse dispositivo é um dispositivo previsto na lei que é muito criticado pela doutrina, porque você tem a gente sabe que a segregação da liberdade é uma medida extrema, né? E o sujeito poderia ficar privado dessa segregação preventivamente quando nós vamos encontrar essa possibilidade, quer dizer, de uma medida cautelar, de uma prisão cautelar, quando o sujeito não tem elementos de identificação civil suficientes, a gente tem uma possibilidade disso em relação à prisão temporária. Tem uma previsão expressa lá na prisão temporária. Então, isso é criticado. Olha, isso não deveria ser tratado como objeto de cabimento de prisão preventiva, porque a gente tem uma previsão própria no âmbito da prisão temporária. Mas, enfim, tá lá na lei. E, nesse caso, segundo o entendimento doutrinário majoritário, vai se dizer que nessa hipótese caberia a preventiva mesmo diante dos crimes culposos, tá? Se eu tenho esse problema na identificação. Bom, algumas outras questões que eu também tratei com vocês foram questões atinentes. E aí vocês vão encontrar isso também no material de apoio que está disponível, né? Vejam lá, inclusive, que existe uma classificação aqui sobre tipos de preventiva, a preventiva subsidiária ou substituta, que é aquela decretada quando o sujeito descumpriu uma outra cautelar, a preventiva convertida ou alterada, que era uma prisão em flagrante que acabou se convertendo em preventiva, e a autônoma ou originária, que desde o início realmente foi uma prisão preventiva. Nós temos uma preocupação muito grande, isso vem com o pacote anticrime, né, com a 3.964, no sentido de que essa fundamentação da preventiva, ela tem que ser uma fundamentação realmente idônea. Não se admite uma fundamentação genérica, bem da garantia da ordem pública, não, eu preciso de elementos concretos. E quando a gente vai lendo o parágrafo primeiro aqui do artigo 315 do Código de Processo Penal, isso fica muito claro. Olha, o juiz tem que indicar concretamente a existência dos fatos. Olha, o juiz ele não pode se limitar, olha lá no parágrafo 2º, ele não pode se limitar a uma mera indicação ou reprodução de um ato normativo sem implicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. O juiz ele realmente precisa de fundamentos concretos que legitimem a decretação dessa prisão preventiva. E aí, quando a gente vem falando de motivação, fundamentação adequadas, aparece aqui no dispositivo, no material de vocês, e esse é um ponto importante que eu não tinha mencionado em sala de aula, uma terminologia, né, específica que é chamada de distinguishing, que é exatamente o fato, traduzindo isso para o português, isso seria exatamente a necessária distinção, ou seja, o juiz, ele precisa fazer uma fundamentação específica para aquele caso. Ele não pode, vejam aqui, decisões que se limitam a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem indicar os fundamentos determinantes, nem demonstrar, naquele caso, sob julgamento, eles não vão, de fato, corresponder, ou eles não realizam o necessário distinguishing, que é exatamente o quê? A distinção, caso a caso, que vai justificar realmente essa fundamentação. Então, quando a gente fala o uso dessa terminologia, ele está muito vinculado ao fato de que o juiz ele precisa de uma fundamentação própria para aquele caso concreto, distinguindo
das situações que lhe são apresentadas. Ele não pode se valer de uma fundamentação genérica, ele não pode invocar simplesmente precedentes judiciais, teor de súmulas. Não, ele precisa de uma fundamentação para aquela hipótese que lhe foi apresentada. E eu já havia dito para vocês também, falado sobre a cláusula rebus sic stantibus, que a gente ouve falar disso também no direito civil, principalmente, né, no âmbito dos contratos. Olha os tempos que nós estamos vivendo, aquela relação, ela vale se as coisas assim permanecerem. Ou seja, é íncito às medidas cautelares a provisoriedade, né? A medida cautelar ela não existe para durar para sempre. Portanto, a prisão preventiva, ela só vai subsistir se de fato aqueles requisitos que a justificaram continuarem existindo. A partir do momento que não existem mais, essa prisão preventiva ela tem que ser revogada. E aí vale fazer o destaque a uma novidade inserida pela 13.964, que foi o parágrafo único inserido agora ao artigo 316, que fala, o pessoal vem agora dizendo, a preventiva tem prazo. Não seria exatamente isso, mas vejam bem, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, quer dizer, o juiz já teria que fazer isso, promover essas revisões sucessivas a cada 90 dias, para justificar a manutenção dessa prisão preventiva, sob pena de tornar essa prisão ilegal. Então, a partir do momento em que eu tenho uma prisão ilegal, a gente já sabe, prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada, tá? Então, pelo menos em tese, de acordo com essa novidade estabelecida pela lei, nós temos que a cada 90 dias, o juiz tem que a cada 90 dias reavaliar aquela medida, né, com base nessa cláusula, rebus sic stantibus. As coisas assim permaneceram? Há ainda fundamentos, há elementos que justifiquem a manutenção dessa custódia cautelar? Caso contrário, a preventiva deve ser revogada. Ou, se existem os elementos, que ela seja mantida, mas sempre isso devidamente fundamentado. E aqui, ainda analisando, por fim, esse último ponto do material de vocês, vem se falando em prisão preventiva domiciliar, nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. Eu particularmente contesto essa terminologia, né? A gente não vai falar exatamente de uma prisão preventiva domiciliar. São hipóteses previstas na lei, nas quais admite-se que, havendo a prova idônea desses requisitos estabelecidos para tanto, nós possamos ter a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? O agente maior de 80 anos, debilitado por questões de doença, necessário para cuidados com menor de 6 anos ou com deficiência, gestante, mulher com filho, homem único responsável pelo filho. Então, a atenção a essa pequena sutileza, porque a gente falar de prisão preventiva domiciliar não seria a melhor opção, tá? São hipóteses nas quais, a despeito da existência de requisitos que justificariam a preventiva, nós iríamos substituí-la pela domiciliar, ok? Daqui a pouco eu falo de temporária. Valeu!